Olá! Esses dias eu fui viajar e quando eu cheguei no aeroporto eu pedi um Uber e veio um motorista que se chama Edivaldo e ele me deu uma lição que é usada no trade. E você que quer ser trader, se você entender esses pilares e isso que ele falou para mim, você também vira a chave no trade. Quer saber o que é? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber em primeira mão todos os dias que eu coloco um conteúdo novo para você. Como eu já te falei, eu fui viajar, pedi um Uber e o Edivaldo chegou. E a corrida era um pouquinho longa, era uma corrida de mais ou menos uns 40 minutos. E nós começamos a conversar e em algum momento eu perguntei para ele, Edivaldo, como que você veio parar no Uber? Como que você virou motorista de Uber? E ele falou, bom, Rodney, eu fiquei desempregado. E estando desempregado, eu comecei a achar alguma alternativa para eu ganhar dinheiro. E eu tenho alguns amigos que já estão no Uber há algum tempo. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, deixa eu ver se esse negócio é bom. Deixa eu ver como estão esses meus amigos. E aí ele foi conversar com os amigos dele. E ele dividiu os amigos dele em dois grupos. Um que parecia para ele que eram as pessoas que estavam conseguindo, e outro grupo que parecia para ele que eram os que não estavam conseguindo. E aí ele foi conversar um a um com esses amigos motoristas de Uber para entender o negócio deles, para entender o que eles estavam fazendo, para entender como eles tinham feito tudo até aquele momento. Tinha pessoas nesse grupo que já estavam há mais de um ano no Uber, tinha pessoas que estavam começando, e ele fez isso com um grupo que ele acreditou ser vencedor e com um grupo que ele acreditou ser perdedor. Ele me falou que conversou com mais ou menos uns 5 motoristas de Uber que ele conhecia. Alguns eram amigos mais perto, outros eram amigos mais longe. Ele conseguiu fazer quase como se fosse uma entrevista nesses amigos, sem eles saberem que estavam sendo entrevistados. E nisso, ele conseguiu separar quem realmente estava conseguindo e quem não estava conseguindo. E ele conseguiu listar os motivos que quem estava conseguindo. Por exemplo, ele percebeu que os que estavam se dando bem eram quem estava trabalhando à noite. Isso foi lá em Belo Horizonte. Então ele definiu que o grupo que estava conseguindo mais resultados estava trabalhando à noite. E aí ele falou, opa, tem uma diferenciação dos que estão dando certo para os que estão dando errado. Os que estavam dando errado saía de dia, falava que ficavam muito sem corrida, ficavam parados, trânsito muito forte. Já os que estavam à noite não pegava trânsito, era uma corrida atrás da outra, e ele começou a identificar as coisas que funcionavam e as coisas que não funcionavam, mesmo ele ainda não estando trabalhando e não tendo experiência. E aí ele falou assim, Rodney, eu preciso, para começar no Uber, e se dar bem para você hoje, se você hoje quiser virar motorista de Uber e você quiser se dar bem, você precisa de 3 coisas. Primeiro, um planejamento. Então o que ele fez? Ele pegou, conversou com esses amigos dele, esse era um planejamento dele, conversar com os amigos e traçar uma estratégia para ele. Então ele falou, sem estratégia, você não funciona no Uber, você não consegue fazer. Você vai fazer de qualquer jeito e aí você vai na sorte. E eu não quero ir na sorte, eu quero algo realmente consistente, algo que me dê dinheiro todos os meses, porque Uber pode ser um mês de mais, outro mês de menos, que é muito parecido com o trade. E aí ele falou, então eu fiz o meu planejamento, eu fui lá, conversei e tracei um plano para mim. Então o plano dele era, eu vou trabalhar todas as noites, eu vou folgar na segunda-feira, eu vou trabalhar até domingo, de terça a domingo, na segunda eu folgo. E aí ele falou outra coisa, precisa ter uma meta no Uber. Então, a meta dele era R$300 por dia. E ele falou que, às vezes, ele faz essa meta rápido, às vezes ele não faz a meta, e às vezes ele chega bem perto da meta, que é muito parecido com o trade. Vocês estão entendendo a semelhança? E aí, ele falou assim, não, Rodney, tem dia, por exemplo, que eu começo a trabalhar 20 horas. E dá 23 horas eu já bati a meta. Por quê? Porque eu peguei 3 corridas longas e aí eu já cheguei na meta. 3, 4 corridas longas eu cheguei na meta. E aí eu tenho 2 opções. Eu posso parar, ir para casa, e muitas vezes eu faço isso, ou eu posso fazer uma gordurinha para eu ter uma
na semana uma reserva. Ou seja, se no dia seguinte eu não fizer 300, fizer 250, nesse dia eu fiz 350. Então equivale, eu bato a minha meta mensal. Além da meta diária que ele falou assim, e o importante é ter uma meta mensal, porque é o meu salário mensal. Então eu preciso ter uma meta mensal. Ou seja, vocês estão entendendo a semelhança que isso tem no trade? E aí ele falou assim, e para eu fazer tudo isso, eu preciso ter uma coisa que se chama disciplina. E pessoal, eu não estou inventando não, acreditem, ele me falou tudo isso. Inclusive eu tenho uma pessoa da minha empresa que estava comigo. Ele me falou exatamente isso e esse é exatamente tudo que eu falo no trade. Ele falou, precisa ter disciplina. Então o que acontece? Chega no domingo, eu estou em casa com a minha família e a gente faz um almoço, e aí faz um jantar, come aquela macarronada com frango assado, aquela coisa gostosa, toda a família reunida, assistindo Netflix no sofá. Dá 19 horas, eu falo, galera, preciso ir embora porque é meu horário de trabalhar. E às 19 horas ele sai para o Uber. Então, ou seja, ele tem meta, ele tem planejamento e ele tem disciplina, que são os pilares que todo mundo precisa no trade. E eu estou te contando essa história por quê? Para vocês entenderem que não é só no trade que você precisa ter isso. Às vezes as pessoas olham e falam, caramba, mas tem que ter tudo isso, tem que ter planejamento, tem que ter meta, tem que ter disciplina, tem que ter consistência. Não é só no trade. Vocês entenderam que o Edivaldo colocou uma meta, teve disciplina para ser motorista de Uber e ganhar o dinheiro dele consistentemente. Ou seja, ele traçou um plano. E quando você traça um plano para a sua vida, tudo fica mais fácil. Claro que as coisas podem não dar certo, mas você tem um planejamento. Você sabe quando não está atingindo a tua meta. Você sabe quando você não está sendo disciplinado. Você sabe todos os detalhes do teu planejamento para chegar onde você quer. Então, no trade, quando eu falo para você, tenha sua meta, atingiu a meta, diminui os lotes, não entrega o que você fez. A sua meta é R$1.000, começou o dia, fez 400 no dia, pô, dá valor para esse dinheiro, não fica desesperado para fazer os outros 600. Por quê? Porque daqui a pouco você faz mais 50, daqui a pouco você faz mais 100, e a hora que você vê você está com 800. E aí você aumenta a mão? Não, você diminui a mão. Para quê? Só para chegar. E se não chegar também, você está próximo da meta. Você acostuma a fazer financeiro verde no dia. Que é isso que você precisa ter para você se dar bem, fechar todos os dias verde. Isso te dá consistência, isso te dá confiança. Você começa a se sentir um profissional, você começa a agir como um profissional. Diferente daquela pessoa que vem sem planejamento. Ele quer ganhar 1.000 e a hora que ganha 900, ele vai e coloca 500 em risco num trade. Por quê? Porque ele quer ir para 1.500. E se atingir 1.500, ele vai colocar 1.000 em risco porque ele quer ir para 2.500. E se atingir 2.500, ele vai colocar 2.000 em risco para atingir 5.000, porque ele acha que ele vai ficar rico em um dia. Ou ele quer ganhar o máximo de dinheiro possível em um dia. E isso não funciona no trade. Você tem que gerenciar risco o tempo inteiro. Você tem que pensar em não perder e ir acumulando esse capital ao longo do dia para você crescer o financeiro. Nós costumamos fazer, eu digo eu, meus alunos, pessoas que já são mais consistentes, costumamos a fazer uma escadinha financeira no dia. Ou seja, começa lá embaixo e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Né? A gente constrói esse financeiro durante o dia. Então, é isso que você tem que entender, é isso que você tem que começar a fazer. Para ter consistência, você precisa ter meta, você precisa ter planejamento. Ou seja, você tem que dar valor ao dinheiro que você ganha. O Edivaldo dá valor ao dinheiro que ele ganha. Ele faz uma gordurinha a mais às vezes? Faz uma gordurinha a mais e você pode fazer também, bateu sua meta, faz uma gordurinha a mais, mas não coloca em risco metade do que você ganhou para entregar. Porque se você está com o financeiro, sua meta é 1.000 e você bateu 1.000 e você entrar em um trade e perder R$400, sabe o que vai acontecer? Você não vai parar. E sabe por que você não vai parar? Porque você já estava olhando aquele 1.000 no seu bolso. E aí você vai falar assim, eu tinha 1.000, agora eu tenho 600. Então eu vou fazer mais um trade que se voltar a 1.000 eu paro. Você entende que você podia ter parado com 1.000 já? E agora você está tentando voltar no 1.000 que você estava? E aí sabe o que acontece? Você leva o teu stop e vai para 200. Se você não parou com 600, você não para com 200. Aí você sabe o que faz? Mais um trade, vai para 0 ou até negativo.
E sabe o que acontece? Você não para, porque aí você não aceita mesmo. Você tinha 1.000 no bolso e agora você está 200 negativo? E sabe o que você faz? Você vai 1.000 para trás. Então você estava R$1.000 positivo, você vira R$1.000 negativo no dia. Então eu convido você a refletir sobre isso e a pensar sobre isso que eu te falei. Defina metas, traça estratégia, faça um planejamento, tenha consistência, tenha disciplina. Se você tiver esses pilares, é o que você precisa para você se dar bem no trade. Isso é um mindset que o Edivaldo, lá no Uber, utilizou. Aliás, Edivaldo, se você estiver ouvindo, um abração para você. Foi muito massa ouvir isso de você. Eu olhava para a pessoa que trabalha comigo aqui, eu falava, ele não pode estar falando isso. Mas foi muito massa conversar contigo, tá bom? Eu não te falei isso no momento, mas agora eu estou te dizendo. Obrigado pela nossa conversa. E você que assistiu esse vídeo também, deixa o teu like aqui, faz o teu comentário e eu espero você então no próximo vídeo. Grande abraço!